Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. É com muita satisfação que eu tô aqui desejando para vocês um feliz ano novo e que estamos começando aí nosso 6º ano de educação financeira para vocês. A gente começou no final de 2016, contou um pouquinho de 2016, 17, 18, 19 e 20 e agora estamos entrando no 6º ano da nossa jornada e podendo dizer que a gente já conseguiu alcançar centenas de milhares de pessoas, o que me deixa muito satisfeito. Como vocês sabem, sábado é dia que a gente fala sobre macroeconomia e início de ano todo mundo quer saber a pergunta mais bizarra do mundo, que é quanto que a bolsa pode chegar, né? E a gente vai tentar responder isso aqui com algum embasamento. É óbvio que eu vou errar, mas vale sempre a pena a gente ter algum número, né? Como diria um antigo professor meu de estatística, é melhor ter alguma previsão do que nenhuma. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal, logo depois da vinheta a gente já começa e aí a gente mostra a planilha e fala mais sobre até onde pode chegar o Ibovespa. Bom, pessoal, não deixa de chamar os seus amigos para poderem ver essa projeção também do Ibovespa e sabendo também que a gente nesse mês agora, no meio do mês, a gente vai lançar o nosso TCP, que é o Treinamento de Crescimento Patrimonial, aquele programa para que você possa chegar nas melhores ações, naquelas ações que têm o maior potencial de valorização. Tá? Então fiquem atentos aí aos próximos vídeos que a gente vai dar mais informações sobre o TCP e vai explicar com mais calma também. Então, gente, vamos começar aqui. Eu fiz uma planilha, tá? Que aqui a gente consegue ver o lucro líquido de 2020 das empresas. Na verdade, o lucro líquido até o final do terceiro trimestre de 2020 são 12 meses, então ainda está contando o quarto trimestre de 2019. Aqui a gente tem o valor de mercado de cada empresa. Tá? Aqui eu ainda coloquei uma relação dívida sobre valor de mercado, mostrando que a maior parte das empresas não estão com problemas de dívidas. Tá? E aqui eu peguei apenas as empresas do Ibovespa. Aqui eu peguei também os lucros de 2019, que eles vão ser importantes para a gente ver depois mais para frente. E aqui a gente pegou duas projeções que a nossa equipe fez, né? São muitas empresas, mas hoje em dia a gente tem bastante gente trabalhando, então a gente fez a projeção base e a gente fez a projeção otimista. Dificilmente a gente vai ter todas as ações na projeção otimista, porque é como eu sempre falo, né? Se, por exemplo, uma siderúrgica estiver ganhando rios de dinheiro e tiver com lucro lá em cima, é porque provavelmente ela está vendendo com margem alta para empresas talvez de construção civil, de automóveis e de implementos rodoviários, por exemplo, e aí essas empresas talvez vão estar com margem mais comprimida. Dificilmente todos os setores da cadeia de valor vão conseguir repassar aumentos de custo e o consumidor vai aceitar de braço cruzado a pagar qualquer preço, né? Teria que ter um super excesso de demanda para isso acontecer e, sinceramente, nesse século eu ainda não lembro de ter visto isso no Brasil, tá? Então, a gente tem aqui o lucro, né? Quando a gente pega o lucro líquido de 2020, vocês vão ver que foi um lucro líquido muito baixo, porque a gente teve Petrobras com um impairment grande, a gente teve empresas que têm dívidas em dólar tendo um problema também grande por causa de variação cambial das dívidas, né? Como a gente fala, às vezes uma empresa igual a Suzano, que está aqui, ela tem uma receita que é atrelada ao dólar e ela vai ganhar ao longo do tempo. Só que o impacto da dívida é contabilizado de uma vez só, né? Porque a dívida de, sei lá, não sei quanto é a dívida da Suzano, mas imagina que seja 10 bilhões de dólares, por exemplo. O que era 40 bilhões de reais vira 50 bilhões de reais com o dólar pulando de 4 para 5. É claro que ela, vendendo celulose ao longo de 5 anos, 10 anos, ela vai conseguir gerar muito mais do que isso nessa variação cambial. Só que isso leva 10 anos na receita. Na dívida é imediato o impacto na contabilidade. Então, quando a gente tem uma variação muito grande do dólar, como aconteceu em 2020, a gente acaba tendo esses impactos. Então, você vê aqui que quais são as empresas
que tiveram resultados ruins? Aquelas que têm muita dívida em dólar, né? Petrobras, aqui na verdade foi um impairment, tá? Porque também teve uma queda grande do preço do petróleo. Mas, ó, Suzano, Azul, todas as empresas que têm dívida em dólar, Braskem, Gol, Embraer, Klabin, enfim, até aqui, todas elas. Né? Aí depois a gente tem Cogna e CVC, que também tiveram reduções dos ativos. Empresas que elas compraram no passado, elas hoje acreditam que elas vão gerar um fluxo de caixa menor do que antigamente. Então o racional é você fazer o impairment e depois IRB. Mesmo assim, a gente vê aqui que não são muitas, são 14 empresas de todas que estão no Ibovespa. Né? A maioria delas aqui até tem lucro líquido positivo. Só que, no outro lado, a gente teve também empresas que deram lucros grandes. Né? A gente teve aqui, ó, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil. Ainda continuam sendo os bancos os maiores lucros do Brasil. Só que quando a gente compara esses mesmos lucros com o que foi no ano anterior, a gente percebe uma disparidade grande aqui. Né? A gente vê que o 15 bilhões era 21, o 15 bilhões era 27, o 15 bilhões era 16 e o 15 bilhões era 18. Né? Talvez a empresa aí que trouxe a maior contribuição esse ano para aumentar o lucro do Brasil foi exatamente a Vale, e eu imagino que ela vai trazer uma contribuição ainda maior em 2021. Na verdade, eu acredito que a Vale vai ser o maior lucro da América Latina inteira no ano de 2021. Isso é uma faca de dois gumes, vocês têm que tomar cuidado. A gente fala bastante sobre isso lá nos relatórios. Tá? A gente comprou a Vale lá atrás, a gente tem carregado ela, mas tem que tomar muito cuidado. Lembra que o produto dela é cíclico, tem que saber também a hora de sair desses ativos. Vai perder um pouco da pernada de alta final, mas tem que saber a hora de sair de ativo cíclico. Qual é a grande questão aqui? Por que eu mostrei todos esses dados? Porque hoje as empresas do Ibovespa, né, pelo menos quando eu estava fazendo essa planilha, elas valiam aqui em torno de 4,2 trilhões de reais. Né, a dívida aqui está bem menor, né, 562 bilhões, claro que isso aqui é dívida líquida, né, mas já é um bom referencial de que as empresas não estão super endividadas. E o lucro líquido das empresas só foi 66 milhões. Quando a gente pega aqui 2019, só para ter uma base sem a pandemia, a gente percebe que os lucros foram de 221 bilhões em 2019. Então a gente vê que realmente teve um impacto grande, principalmente naquelas primeiras empresas que a gente mostrou. Tá? Enfim, quando a gente entra aqui na projeção do cenário base, e principalmente acreditando que a Vale vai ter um lucro muito bom e a Petrobras vai ter um lucro muito bom, a gente tem uma projeção do cenário base de 286 bilhões. Então, quer dizer, esses 286 bilhões vão vir de onde? Ó, 150 bilhões dos 4 grandes bancos, da Vale, e mais 35 bilhões da Petrobras. É isso aí, 60 e poucos % dos lucros vão vir dessas 6 empresas e o Brasil volta a ter um ciclo de commodity maravilhoso e, quem sabe, com alta de juros, os bancos ganhando dinheiro também. Tá? Então esse é o nosso cenário base. As outras empresas vão ser responsáveis pelos 100 bilhões adicionais, que não é pouca coisa, né? A gente tem aqui principalmente a Ambev, Eletrobras, né? BB Seguridade, a Telefônica, B3, enfim. Tem outras empresas aqui, mas a gente imagina que esse seja o cenário base. Qual é a grande vantagem desse cenário base aqui? A gente tem um preço sobre lucro de Ibovespa de 14,62 apenas. Né? E esse é um número baixo para as taxas de juros que o Brasil tem hoje. Porque com essas taxas atuais, a gente já vê, né, hoje, por exemplo, o Ibovespa está girando com preço sobre lucro aqui de 63, mas países no mundo estão girando acima da média. Isso aqui seria mais ou menos a média do Ibovespa, se a gente pegar esses últimos 4 anos, que os juros já estão mais baixos, vamos dizer assim. Né? E na previsão otimista, aí a gente joga 343 bilhões, dificilmente vai chegar nisso, e aí o preço sobre lucro de 12,2. Tá? O que a gente percebe é o seguinte, preço sobre lucro da Bolsa em torno ali de 15 a 17, 15 até já seria barato,
se a gente imaginar que os juros estão tão baixos, eles vão continuar baixos. Porque o que significa preço sobre lucro 15? Significa que se você investir numa empresa, em 15 anos ela vai te dar aquele lucro, se o lucro não crescer. Isso dá aí em torno de 6,7% ao ano, mais ou menos. Só que os lucros crescem das empresas. Então, se crescer de acordo com a inflação, por exemplo, você está falando IPCA mais 6,7%. E a gente tem uma Selic que está em 2% e que deve ir para 3% no próximo ano, ou para 4%, vamos dizer assim, na pior das hipóteses do Boletim Focus. Então, se você tem condição de ganhar a inflação mais 6,7% contra 4%, vale muito a pena, né? Então, na minha visão, a gente tem aí potencial para a euforia da Bolsa ir igual 2007, né? Preço sobre lucro de 20, 21%. Por exemplo. E quem sabe, né, os juros hoje é mais baixo, podia ir até mais. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma planilha que eu peguei aqui, nessa coluna aqui temos os lucros das empresas, tá? Eu posso botar aqui na cor azul, por exemplo, os lucros, e aqui eu tenho os preços sobre lucro do Ibovespa, e aí aqui no meio eu tenho a pontuação do Ibovespa. Então, por exemplo, naquele período em que teve a queda forte por causa do Covid, o Ibovespa chegou a 8,6 vezes preço sobre lucro. Então, 9 vezes a gente estava com lucros maiores, né, como a gente mostrou, então a Bolsa chegou lá a 61 mil pontos. Então, 58 mil pontos, chegar nesse lucro mais ou menos parecido com o de 2019. Esse seria o pior dos cenários. Esse aqui seria o cenário que você tem que comprar. Esse aqui é o melhor de todos os cenários, porque aqui é compra com certeza. Vamos botar um super verde aqui. Na verdade, todos esses cenários aqui, ó, são muito bons para compra. Sempre que a Bolsa tiver preço sobre lucro 9, 10, 11, vale muito a pena você comprar. Né, porque pelo motivo que a gente já falou antes do preço sobre lucro 15. Né, ali a gente estava falando de inflação mais 6, inflação mais 7, se não tiver crescimento de lucro. Aqui a gente está falando de inflação mais 10 praticamente. Né, então é muito acima de título. Dificilmente a gente vai ver a Bolsa chegar nesses patamares. Então, qual é o ponto que hoje a Bolsa está? Ela está mais ou menos aqui, né? Que a gente viu ali a projeção no cenário base, projetado preço sobre lucro de 14,69. Então, ela está mais ou menos aqui. Então, naquele ponto lá do cenário base que a gente estava aqui, ó, 117 mil pontos, era isso. Se ela continuar nessa projeção aqui de 15 e ela bater, por exemplo, o cenário otimista, que era de 340, a gente deve ter um número até abaixo desse 138, que é 142. Mas como eu falei que não dá para todas as empresas gerarem o máximo lucro ao mesmo tempo, a gente poderia imaginar que talvez em um cenário otimista ela possa chegar a 130 mil pontos nesse preço sobre lucro 15. Só que a gente nunca pode duvidar da euforia do mercado. Né? Eu já paguei isso na pele algumas vezes. Quem nunca vendeu uma ação e depois viu ela subir mais 100%? Eu, por exemplo, eu lembro da Hapvida, eu fazendo isso. Né? Eu vendi a 32 porque estava super esticado, eu vi a ação chegar a 70, por exemplo. Então, qual é a grande questão? A gente vê aqui, preço sobre lucro 21, por exemplo. Eu não descartaria, por exemplo, a Bolsa num excesso de confiança com a economia maravilhosa, ela teria, inclusive, chance de bater aqui 200 mil pontos ou coisa do gênero. Só que, se ela bater isso aqui, é o extremo oposto dessa parte. Você teria que ficar com muito, muito medo. Entendeu? Então, quer dizer, eu espero que a Bolsa não chegue nesses patamares, porque esses patamares vai significar você precisar fazer uma reserva de oportunidade muito forte. É claro que ela pode chegar em 200 mil pontos, mas não já no próximo ano. Ao longo do tempo, ela vai chegar a 200 mil pontos. Né? Então, se a gente tiver que falar quanto a Bolsa vai chegar, a minha projeção vai ficar mais ou menos aqui, né, entre o 15 e o 17, tá? E imaginando aqui alguma coisa entre 280 bilhões de lucro e 300 bilhões, a gente estaria falando alguma coisa entre 117 e 143. Na média, a gente chega nos 130 mil pontos. Essa é a nossa previsão, mostrando aqui o cálculo como um todo para que vocês possam entender bem que essa previsão não é apenas um chute. Vejam que no modelo de cenários a gente tem os 130 mil pontos como base, que é ali mais ou menos o centro,
mas a gente tem uma possibilidade de chegar a 58 mil pontos, uma possibilidade de ir a 213 mil pontos. Então você sempre tem que estar preparado para os dois cenários. Quer dizer, se a bolsa cai a 58 mil pontos hoje, você está preparado? E se a bolsa subir a 213 mil pontos, você não está com muita reserva de oportunidade parada que você não vai surfar isso? Então, esses pontos são importantes de você pensar, né? Esse que é o grande ponto. Você não deveria, tipo, chegou em 130 mil pontos, que é o que eu queria, aí você pega e vende tudo. Não é isso. Você tem que sempre estar preparado para os dois cenários. Obrigado a todos, abraços, bons investimentos e curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E até a próxima. Segunda-feira a gente tem outro vídeo. Tchau, tchau.